você faz o seu laudo, e aí nem você fala assim, ó, baseado nisso, ele tem 78% de chance de estar mentindo. Eu queria saber assim, você também já fizeram em algum lugar, ou com você ou no mundo, você já viu, fazer o que você faz versus a máquina da mentira? Ah, sim. O polígrafo. Isso, pra ver se o seu bate com o polígrafo, se você fala assim, mais alto, ele não, sim, mas por exemplo, ele mentiu. Aí a máquina, aí faz o teste, aí a máquina fala, ele também mentiu. Então os dois acertaram, mas tipo assim, você fala, ele mentiu e a máquina fala, não mentiu. Já. A gente podia marcar um dia, inclusive, de eu trazer um polígrafo aqui. Você tem? Tenho. A gente pode fazer, tipo assim, você responde em coisas que são verdade, vocês vão ver o polígrafo dando falso positivo. Cara, eu nunca fiz, nunca. Ah, eu trago. Tira axial, os eletrodos. Você coloca tudo nos sentidos. Eu pego todo o canal psicofisiológico, tudo. Eu trago aqui um dia pra gente fazer. Vamos marcar. Vamos. Mas qual que é o grande lance? Isso, inclusive, tem um capítulo à parte dedicado no livro Telling Lies do professor PhD Dr. Paul Ekman, né? Sobre o polígrafo. O que é o polígrafo? Né? O polígrafo, para quem não está familiarizado, é uma máquina que foi criada pelo William... Não vou lembrar o sobrenome. Shakespeare. Não. É um sobrenome muito ruim. O William, que inclusive é criador da personagem Mulher Maravilha. Criou o polígrafo. Por isso que a Mulher Maravilha tem o laço da verdade. Né? O mesmo cara, ele era psicólogo. Psicólogo, criou o polígrafo. Qual que é vamos falar o que o polígrafo faz e qual que é a premissa do polígrafo para funcionar. Polígrafo é uma máquina que vai medir alterações no seu sistema psicofisiológico, ou seja, alterações... Batimento do coração, batimento cardíaco, né? Sistema nervoso autônomo de forma geral. Temperatura, sudorese, batimento cardíaco, alteração no fluxo cardiorrespiratório, alguns medem a dilatação da pupila, etc. Por aí vai. O que acontece? Quando eu fico ansioso, eu vou ter, de fato, uma quebra, um pico no meu sistema psicofisiológico, né? Então eu vou ficar momentaneamente mais... meu coração vai acelerar momentaneamente, minha pele pode ficar mais quente momentaneamente, ou mais fria, dependendo da região do corpo que eu estou medindo. Meu fluxo cardiorrespiratório pode disparar, e isso indica que eu tive um pico de ansiedade naquele momento. O polígrafo mede isso, ele vai medir o seu nível de ansiedade. Então, no primeiro momento, você vai responder o que a gente chama de perguntas guia, ou perguntas padrão, perguntas controle. Você vai, então, falar a verdade, vai contar a verdade sobre coisas suas, eu vou medir a sua taxa basal de ansiedade. O Sebastian tá aqui, né? O cara tá sempre assim, enérgico, então o nível de energia dele tá sempre aqui. Agora o Alan, um cara mais reflexivo, ele vai estar aqui. Tô dando exemplos assim ilusórios. Então o polígrafo tem um referencial da sua base de ansiedade, e aí ele vai depois aplicar na entrevista. E é, por exemplo, temas sensíveis. Você estuprou, você roubou, você matou? Teve uma alteração. Então, ó, ele teve um desvio de X% da base dele, né, da linha de base dele de ansiedade, nas perguntas tal. E qual que é o lance? Pega-se, então, a teoria de que, quando a pessoa mente, ela vai ficar momentaneamente mais ansiosa, quando estiver dissimulando. E é aí que mora um dos grandes erros do polígrafo, na minha opinião, e por que a porcentagem dele é mais baixa que a de um técnico em comportamento não verbal utilizando um protocolo científico. Por quê? Vamos lá. Primeiro erro. É um erro teórico, na minha opinião. A dele é mais baixa? Eu pensei que a dele ia ser mais alta que a sua. Bem mais baixa. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, porque tem um bom tempo que eu li o livro do Ekman. Mas, bom, quem quiser também pode pesquisar no capítulo aí do Ekman, mas se eu não me engano, a precisão do polígrafo é entre 70% a 75%. A de um especialista em comportamento não verbal, pegando como referência os artigos Crocodile Tears and Argument from Channel Analysis e o Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior do Vrij, é acima de 80%. Tá. Pegando o estudo do próprio Ekman, pode chegar a 93%. Então o polígrafo bater 70%, sim, é 20% de distância, né? Mas vamos lá, por quê? Primeiro erro, na minha opinião, é um erro teórico. A teoria assume que minto, fico ansioso. E não é por aí. Eu posso mentir super tranquilo. Cara, quem nunca mentiu pra uma criança? Eu sou o Papai Noel. Você ficou ansioso, coração disparado? Não, claro que não, entendeu? Então a mentira, além da mentira ser muito qualificativa, ou seja, tem mentiras e camadas de mentiras diferentes, é um negócio muito subjetivo, nem toda mentira traz a mesma experiência, né? E mesmo uma pessoa mentindo sobre algo super crítico pode não gerar ansiedade. A título de exemplo, nós temos quem? Suzanne von Richthofen. Suzanne von Richthofen, para quem não sabe, né, em 2002, foi acusada e foi sentenciada, né, culpada, por ser a mandante do crime do assassinato dos próprios pais. Primeiras entrevistas do Fantástico, ela cabeça baixa como se fosse uma criança.
Zero ansiedade. Você consegue ver micro sorrisos de felicidade nela. Ela tá dando essa entrevista. Ana Jatobá, caso Nardoni, mesma coisa. Ai, porque não sei. Micro expressão de felicidade. Você não vê sinais de ansiedade ali. Susan Smith, nos Estados Unidos, matou os próprios filhos, foi a público pedir ajuda. Por favor, me ajudem, meus filhos desapareceram no primeiro momento. Você consegue ver micro sorrisos de felicidade, zero alteração no fluxo cardiorrespiratório, batimento cardíaco super tranquilo, ou seja, nem todo mentiroso vai ficar ansioso quando mente. Nem todo mentiroso vai sentir medo. Então você já consegue perceber que tem um erro teórico aí. A mentira, ela é muitas vezes descoberta contextualmente e nem pelo comportamento não verbal. Se eu tenho uma linha de padrão de base, eu saio do trabalho e eu levo meia hora todo dia para chegar em casa. Numa semana eu cheguei 50 minutos mais tarde. Minha esposa pergunta, eu dou uma desconversada. Na semana seguinte, eu começo a fazer academia, eu começo a me cuidar. Ali, contextualmente, você consegue ver uma quebra? Você consegue ver, não que, tá traindo, mas você consegue ver que tem algo... diferente do tradicional. Toda a investigação começa assim. Alguma coisa diferente aconteceu. Não faço ideia o que, mas aconteceu. Então, assim, esse é o primeiro erro do polígrafo. O segundo erro do polígrafo é analisar um único canal. Eu vou analisar só a sua psicofisiologia. Só o batimento cardíaco e tal. E qual que é o problema? Vamos lá, vamos pegar o batimento cardíaco. O coração do cara acelerou. O cara tava aqui. Sua vida. Onde você trabalha? Você traiu? Opa, mentiu. O coração acelerou. Cara, o coração acelera quando eu tô em êxtase de felicidade. O coração acelera quando eu tô mentindo. O coração pode acelerar quando eu tô com muito medo de alguma coisa dar errado. O coração pode acelerar se eu ficar triste e nervoso. Então, assim, a psicofisiologia ela é muito subjetiva. A pupila dilata pra tudo. Se eu ficar feliz, ela vai dilatar e contrair. Se eu usar droga, ela vai ter uma resposta bem parecida. Se eu ficar com medo. Então, assim, o erro principal eu vou olhar a psicofisiologia e disso aqui eu vou falar se a pessoa tá mentindo ou tá falando a verdade. Então, esses são os dois erros que eu vejo. Primeiro, analisar um único canal, psicofisiologia. Já foi mostrado na literatura científica que analisar mais canais é muito mais preciso. Confiar num único canal que é muito subjetivo, que é a psicofisiologia. E segundo, assumir que quando mente a pessoa vai ficar ansiosa sempre. Esses três erros, na minha opinião, são o que explicam por que a precisão do polígrafo ela é mais baixa que uma análise embasada por um protocolo científico multicanais não verbais. Essa é a minha opinião. Entendi. E nossa, eu jurava que o polígrafo era mais eficiente. Não, tanto que o polígrafo ele não é nem obrigatório mais nos Estados Unidos, né? Tem alguns estados que lá a lei é muito louca, né? Cada estado tem uma lei, ainda utilizam. Mas não, eu lembro de um episódio assim muito doido. Foi no... não vou lembrar o nome do programa, mas era o Silvio Santos aplicando a máquina da verdade, né? E aí o Daniel, o cantor sertanejo Daniel, tava lá. Saiu a pergunta: você tem medo de baratas? Tempo no relógio. Daniel para. Não tenho. Aí a máquina, o polígrafo fez... Mentiu. Não. Ele ficou bravo. Não, tá louco, eu tenho nojo. Não tenho medo, tal. E o Silvio Santos... Daquele jeito, eu sou péssimo em imitação. E o Daniel ficou até o final. Não, isso aí tá errado, tal. E claro que ficou muito engraçado. Mas provavelmente tava errado mesmo. Né? Tava errado mesmo. Por quê? Porque aí subiu a ansiedade do cara. Sei lá, o cara às vezes... O cara pode ter pensado assim, putz, eu tenho nojo, mas será que... Cara, e se pensarem que eu tenho nojo, se pensarem que eu tenho medo, putz, será que vão me zoar? Nisso a ansiedade do cara já subiu, entendeu? E numa dessa o polígrafo vai pegar. Deixa eu perguntar uma coisa. Diante de toda essa característica que você tem apresentado, o norte-americano, eles são muito hábeis em identificar pessoas de valor e trazer para o seu país, né? Em detrimento do que nós fazemos com o nosso povo. O extremo contrário. Exatamente. Quando o cara é bom, a gente chuta, né? Chuta ele pra fora. E os americanos já quiseram ter você lá como um agente que possa promover a sua habilidade nessa atividade? Então, eu tô em negociações com a EIA, que é... Peraí, ela já vai embora. Não. Não tão cedo, pelo menos. Que é a Emotional Intelligence Academy, não é nos Estados Unidos, é no Reino Unido, em Manchester, né, na Manchester University. Eu estou em negociação com eles para tentar, né, ter uma relação, né, de trabalho em conjunto, de repente ser um licenciado deles aqui no Brasil e trazer o conteúdo deles para cá. Mas assim, cara, hoje em dia é difícil. Para você ter uma noção, essa formação pela EIA que eu quero ter, que eu tenho conhecimento aqui no Brasil, uma única pessoa tem, que é uma agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. É uma oficial da ABIN. É a mesma formação que eu quero obter, ainda não consegui tempo para fazê-la, mas que eu estou tentando negociar essa relação de parceria com a Emotional Intelligence Academy.
Mas sim, tem uma conversa, tem uma negociação aí. Tem um ruído de fundo aí ainda, não é nada muito certo. Nesse papo que você estava falando dos seus laudos que você estava falando, você já salvou muitas pessoas assim da cadeia? Ou mais você só confirmou que a polícia já estava colocando ali no que eles achavam? Cara, muitos casos que eu analiso, eles não terminam com a sentença de... A pessoa não acaba pegando um regime fechado, né? Quando eu faço a análise. Às vezes acaba uma multa, ou a pessoa acaba recorrendo em outras coisas, enfim. Muitos casos, eles realmente... A pessoa não acaba sendo presa, sendo de maneira objetiva. Bom, eu costumo falar o seguinte... Eu trabalho, na maioria dos casos, em abuso sexual infantil. E é uma seara muito problemática, né? O cérebro da criança,